E aí, Cauê? Fala, doutor Alain. Já chamei de doutor porque eu sentei aqui. A gente está sempre sentado no mesmo lugar, né? Exatamente. Hoje a gente mudou pela primeira vez. Acho que tá gravando episódio, gravando em lugares Isso, mas eu diferentes. acho que, não sei, mas eu que pedi, que eu queria sentar aqui para ver se eu pego um pouquinho de conhecimento de bioquímica. Um pouquinho desse doutorado em bioquímica, que você entra um pouquinho. Estou precisando aprender um pouquinho de fisiologia, essa mais profunda. E aí, Cauê, tá tranquilo com os números do Brasil de obesidade? Pô, tô não, cara. Você quer dar aqueles recadinhos iniciais? Eu tenho um recado para dar. Dá aqueles teus iniciais que eu quero falar um Antes negócio. da gente começar, galera, siga o perfil da Movement, siga o perfil da Xfisio, curta nossas lives, né? Lives não, né? Nossas lives a gente faz toda quinta-feira, mas curta o nosso podcast, dá o joinha lá pra gente, compartilha para o maior número de pessoas que você puder, tá? E deixe aqui nos comentários o que você vai achar do que a gente vai falar aqui, dos dados que a gente vai trazer aqui hoje. O que você acha desses resultados que são bem assustadores, né? Eu fiquei bem assustado. A coisa tá ficando muito séria. E, obviamente, não deixe de dar uma conferida na nossa assinatura Segundo Eu Começo, né? Tá cada vez mais rica, cada vez mais cheia de informação, cada vez mais cheia de tudo sobre obesidade e emagrecimento. Então, o link tá nas nossas bios, o link tá na descrição do vídeo, enfim. Link não falta para você acessar a nossa assinatura Segundo Eu Começo. E, galera, preste bastante atenção. Assinatura mensal é menos da metade de uma pizza que você compra no fim de semana. Então, ao invés de engordar com a pizza, investe em conhecimento. Vem aqui com a gente no Clube de Assinatura Segundo Eu Começo. Que está chegando próximo às 50 horas de conteúdo. É coisa pra caceta. É coisa pra caramba. A gente não para de produzir, então vai passar Vai passar fácil de 100 horas daqui a pouquinho. Eu vou dar um recado rápido aqui, Cauê, e no meio eu vou falar de novo sobre isso. Esse mês, para quem está assistindo em novembro de 2023, no dia 25 de novembro, nós temos um simpósio Movement de exercício físico e câncer. Então, o link também está aqui na descrição, um evento único, porque é um assunto que pouco se aborda, pouco se fala, e vai ter uma galera lá do mais alto gabarito, tratando desde a nutrição, a prevenção, passando pela intervenção e o papel da atividade física, diferentes modalidades de atividade física. Então, entra no link aqui, confere o conteúdo e se inscreve, porque realmente está um evento imperdível para o profissional de educação física. Eu estarei lá com certeza, porque é imperdível. Isso, e para outros profissionais também. Eu acho que é um evento que não é só para o professor de educação física. É para o fisioterapeuta, é para o enfermeiro, é para o nutricionista, é para o médico, tá? Porque a gente tem cada vez mais evidências de que existe uma relação muito interessante entre exercício e o tratamento para pacientes oncológicos e eu acho que tá mais do que na hora de a gente levantar essa bola aí, cara. E parabéns aí pela iniciativa. Nós não estaremos como palestrante, Cauê, por questões de compromissos nossos que nos impediram de poder participar, mas estaremos como ouvinte. Com certeza. Então, vamos para o episódio? Vamos para o episódio, né? Que, pelo amor da madrugada. Esse episódio, a gente está trazendo os dados do Vigitel para falar um pouquinho dos números de obesidade no país. Agradecer aqui, gosto sempre de fazer esses agradecimentos que são muito importantes no compartilhamento de conhecimento. As meninas do Talk da Saúde, a Rafa Brandão e a Edma Alves, a gente está sempre pesquisando, mas olha só que interessante, a informação dessa vez me chegou primeiro pelo e-mail do Talk da Saúde, que eu assino. Vai lá também, aproveita e conhece o @Talk da Saúde no Instagram, entra lá, faz a assinatura da newsletter deles, elas mandam de 15 em 15 dias, elas mandam uma newsletter. Eu assino também, eu só não vi porque essa semana foi tão estúpida de corrida que eu não parei nem para ler e-mail. Mas eu vi lá que tinha um e-mail do Talk da Saúde, mas eu acabei não acessando. Eu recebi na segunda, abri na terça. Eu sempre abro esse negócio. Não é a primeira vez que eu pego um negócio ali de obesidade que eu não tinha visto. Não é a primeira vez. E também tem uma outra coisa, né, Alan? A gente tá tão focado na leitura dos artigos, a gente tá tão focado numa leitura um pouco mais técnica, que às vezes isso até passa um pouco despercebido. Pelo menos para mim é assim. Né? Não, porque... Mas é que eu faço uma pesquisa diária de notícias, né? Por isso que eu tô sempre te mandando também alguma noticinha, alguma coisa. Eu tô aqui com a notícia pra vocês entenderem, pessoal.
Eu nem tem uns jornais que eu nem sabia que existe. Eu vou lá no Google, começo a pesquisar e aparece para mim, tem o Isara News. E o Isara News trouxe a informação do Covitel, que é uma agência que eu não conhecia. Nem eu. Como é que a gente... Tem muita coisa que a gente não sabe de fato. E aí eu peguei os números do Covitel, comparei com o Vigitel, e o Vigitel, como eu estava falando, não é a primeira vez, obrigado ao toque da saúde, não é a primeira vez que eu recebo uma informação de obesidade que tinha passado pelo meu filtro, porque escapa as coisas. Além de amigos que eu tenho que me mandam coisas às vezes que eu não sei. Graças a Deus a gente tem essas pessoas em volta da gente. E a notícia do Vigitel chegou para mim pelo toque da saúde, mastigadinha. Elas botaram um quadro lá muito legal, botaram informação de maneira muito didática. E resolvemos trazer para cá hoje, que assusta um pouquinho. Não, me assustou bem, assim, me deixou bem preocupado, porque, Alan, vamos ser sinceros, a gente já sabia que isso poderia acontecer, a gente já sabia que o norte era esse, a gente já tinha esse entendimento, só que ver o número, uma coisa é a gente entender que isso vai acontecer, outra coisa é a gente ver o número, caraca, isso é real. A gente tem as projeções toda hora, tem previsão de 80% da população brasileira. Exatamente. Nós já falamos sobre isso aqui para 2060, se eu não me engano. Apareceu mais de 40, acho que mais de 60 milhões de obesos até 2032. Tem várias previsões que a gente vê. O problema é que a gente está vendo o que pode acontecer para tentar lutar. E a previsão tem um negócio interessante, né, Cauê? Que o cara que acerta a previsão de... Eu tenho um rançozinho com previsão. Eu não gosto de ficar fazendo previsão, porque eu acho que a chance de você errar... Inclusive, porque quando você tende a acertar, se a sua previsão estiver certa e você fizer uma intervenção em função da sua previsão, você quebra a previsão. O que eu estou dizendo? Se a gente tem uma previsão que em 2030 vai chegar a 40% da população brasileira com obesidade, e a partir disso a população... os órgãos responsáveis, todo mundo se cotiza e resolve combater a obesidade, o que vai acontecer em 2030? Não vai ter, a previsão vai estar errada. A previsão vai estar errada. Mas por causa da previsão, houve um movimento. E se não fizesse nada, ia talvez chegasse. Vamos supor que a previsão estivesse certa. Então, é sempre bom falar, tomara que alguma coisa aconteça. Mas eu falo, tomara, você sabe qual é o meu nível de fé em relação a isso. A gente já conversou sobre isso. Nós já conversamos sobre isso, inclusive, aqui no podcast. Eu acho que, é o que você falou, quando eu vejo esses números aqui, eu só vejo a confirmação daquilo que a gente pode até não ter o número certinho. E eu acho que não tem necessidade de ficar se preocupando se está acertando o número. Acho que o que tem que olhar é que está crescendo de fato, não para de crescer. Então nós estamos dizendo aqui, por exemplo, pessoal, que o sobrepeso que estava pelo Vigitel em torno de 50... sobrepeso, todo mundo que está acima de 25,0 quilogramas por metro quadrado. A massa corporal dividida pela estatura em metros elevado ao quadrado. 57,2% da população, Cauê, isso em 2021. Pulando para 61,4% em 2023. Cara, é um aumento de quase 10%. Em apenas dois anos. O Vigitel, e eu acabei de ver essa informação, ele está mudando. Esses dados de 2023 são aparentemente os últimos dados na metodologia atual. E aí só vale a pena puxar um gancho para explicar o que é metodologia atual. Eu ia começar, então já manda brasa. Que é um inquérito telefônico, né? O Vigitel, ele tem já diz o próprio nome, ele é um inquérito feito por telefone. Eles pegam uma quantidade X de pessoas, eles não ligam para o Brasil inteiro, obviamente, né? E isso é extrapolado em caráter populacional porque eles conseguem um N muito grande, tá? Mas o modelo, né, que eles utilizam para fazer o tratamento estatístico, para trazer esse percentual, eles trazem isso. Quando a gente pega o relatório, a gente pega percentual, a gente pega intervalo de confiança, a gente tem tudo isso lá no relatório. Tudo aqui, tem tudo. Se você quiser, eu abro. Não precisa. Não precisa porque a gente está... a gente precisa simplificar para quem está assistindo a gente. Mas
a gente, de fato, faz uma extrapolação, né, quando está olhando para os dados do Vigitel, porque ele ainda não consegue abarcar, né, toda a população brasileira, porque ele lida com os moradores das capitais de cada estado. É né? isso que... E é isso que mata. Por quê? Porque a gente pega os caras que estão nas capitais. Então, se você está olhando para o Rio de Janeiro, você está olhando só para a cidade do Rio de Janeiro. Se você está olhando para São Paulo, é só a cidade de São Paulo. Se você está olhando para Santa Catarina, você está olhando só para Florianópolis. Então, isso acaba trazendo, talvez, uma dificuldade maior de entender que isso pode ser extrapolado para as cidades do interior. E outras cidades que estão perto também. Exatamente. Igualmente grandes, né? Igualmente não, mas grandes. Não, mas lembrando que, Rio de Janeiro e São Paulo são megalópolis, né? Você tem as cidades do entorno que contribuem, né, efetivamente para a economia daquela região. Né? Então, se você for falar de Rio de Janeiro sem falar de Caxias, São João de Meriti, Niterói São Gonçalo, Nova Iguaçu, desculpa, mas está errado. Porque essas cidades que estão no entorno da cidade do Rio de Janeiro são cidades igualmente importantes para a economia da cidade do Rio de Janeiro. E a gente sabe que a obesidade tem um aspecto socioeconômico importante. Então, olhando para esse prisma, talvez não seja a melhor metodologia. Mas é a metodologia do Vigitel. A gente tem os números, a gente tem os dados, e só de perceber que eles estão aumentando já é assustador. Por mais que os números estejam viciados, viciados, não sei se é o termo correto, mas que por mais que eles tenham Ele tem um viés. Viés, exato, perfeito, Cauê. Eles têm o viés deles, eles estão repetindo a metodologia, então esse viés está se... Exatamente, ele se repete, então a gente tem uma visão linear da coisa. Né? Acho que é importante dizer isso. Tem uma chance de ter uma visão. A chance de ter uma visão linear da coisa é um pouco maior. Mas eu acho, Cauê, que assim, a gente resolveu trazer aqui os dados do Vigitel e agora me ocorreu que eu podia ter olhado o IBGE. Eu não vou parar para pesquisar aqui agora, porque senão a gente começa a perder tempo dentro do podcast. Vamos trabalhar com o dado que a gente tem e aí, daqui a pouco a gente faz a comparação com o Covitel para ver como é que pode fazer diferença quando você tem a metodologia feita de outra maneira. Eu não sei como é que é o Covitel, eu tive contato agora com isso. Só vou pedir um convite, fazer um convite a você que está assistindo a gente. Se você tem os dados do IBGE, bota nos comentários. Traz para a gente nos comentários os dados do IBGE para a obesidade. A gente gostaria muito de saber. Mas eu vou buscar também isso aí depois. Obviamente nós vamos buscar. Mas se você tem aí, se está assistindo a gente e tem na mão, compartilhe. Perfeito. E aí, vamos lá. Eu falei aqui do sobrepeso. O IMC acima de 25. E qual é o entendimento que a gente não tinha, que hoje está muito claro para mim, Cauê? Quando a gente fala de 61,4% da população brasileira com IMC acima de 25, aí estão incluídos as pessoas que estão obesas. Sim. Antes a gente chegou a ter uma época que tinha uma dúvida, será que eles estão separando os direitos? Isso para mim hoje está muito claro. Quando você vai só para a obesidade, que aí é o IMC acima de 30, em 2021 nós tínhamos um número de 22,4%, pulando para 24,3%, Cauê. Praticamente 2 pontos percentuais. E a gente está chegando àquela medida de 1/4 da população obesa. Isso, a gente pula arredondando de 1/5. Inclusive, as meninas colocaram no e-mail, eu não sei se na pesquisa em algum momento tem isso, porque eu não li a pesquisa inteira, mas elas colocaram 1 em cada 4 brasileiros está com obesidade. Elas passaram a informação dessa maneira, o que é bastante didático. Eu olhei, eu peguei dei uma olhada geral nas tabelas, inclusive eu escrevi algumas coisas da tabela aqui, por faixa etária, não peguei por nível socioeconômico, mas eu abro aqui no celular se a gente precisar, acho que a gente não quer entrar nesse nível de detalhe, mas eu não vi nessa leitura dos dados, eu não vi esse dado, então talvez seja mérito delas de terem tido essa sacada de dar essa informação de forma didática. Aí eu aproveitei isso, até postei no meu Instagram, que nos dados anteriores, no Vigitel de 2021, 1 em cada 5, arredondando, pessoal, é o seguinte,
A gente pulou de 1 em cada 5 brasileiros com obesidade para 1 em cada 4 brasileiros com obesidade. Ou seja, a gente sai de 20% da população para praticamente 25% da população. É um salto muito grande porque se você olhar o número aqui redondo, não redondo, ele parece que está muito próximo, mas esse crescimento em 2 anos, que é basicamente isso, didaticamente, sai de... Eu tô arredondando para caceta, eu sei. Sai de 1/5 da população Para 1/4 para 1/4 da população. É assustador. E aí, Cauê, quer fazer um comentário antes de eu falar do 18 a 24 anos? Cara, o meu comentário é o seguinte, se a gente for perceber, a gente está aumentando 1% por ano. É isso aí. A média de crescimento de pessoas com obesidade no Brasil é de 1% ao ano. E isso é muito assustador. Pensem comigo, pessoal. O Brasil tem aproximadamente 220 milhões de habitantes. Se a gente está falando de 1% de obeso a mais por ano, a gente está falando de 2 milhões de pessoas com obesidade por ano a mais. Cara, isso é muito assustador. Isso é muito assustador. São 2 milhões de pessoas obesas, né, com obesidade no Brasil a cada ano a mais. Cara, isso sabe, como se a cabeça fizesse assim, bum. Isso. Em 20 anos nós pegaríamos os Estados Unidos e estão fazendo essa projeção que não é linear dessa maneira, que tem uma hora que ela pode aumentar. Aham. Você pode ter uma explosão de obesidade. Você pode ter um ano que vai aumentar 2%, 3%. Até porque nas idades menores, ela está aumentando mais, que é a próxima coisa que a gente vai falar. Mas se fosse esse bonitinho, númerozinho assim, quadradinho, a gente está falando que em 2040, arredondando, nós teremos aí em torno de 40%, quase metade da população brasileira com obesidade. Que essa é a projeção feita atualmente. E os números, que é um número que os Estados Unidos se encontra atualmente com, se eu não me engano, mais de 90% da população acima de 25. Cara, é surreal. E não é o país mais obeso do planeta. Não é. Mas décimo primeiro negócio. O país mais obeso do planeta é Malásia. Por incrível que pareça, é a Malásia. É onde o Cauê costuma falar, é onde tem mais desigualdade e, como eu costumo dizer, na verdade, para mim, é onde tem mais pobreza. Onde tem mais pobreza, tem mais obesidade, que é louco. Né? É muito louco. Porque a comida ruim é mais barata. Exatamente. Muito bem. Vamos falar aqui do 18 a 24 anos e depois eu vou falar de uma coisa que eu faço. Tem umas coisas que eu sou uma anta. Porra, e tem que pedir ajuda para os outros mesmo. Que eu não consigo achar a porra dos números de obesidade infantil. Qual é o porquê? Aqui o Vigitel, ele vai de 18 para cima. 18 a 60 anos. Isso é uma coisa muito... uma outra coisa também, um outro limite do Vigitel. Ele só vai de 18 a 60 anos. Não, ele tá 65 acima. Agora ele tá chegando em 65. 65 para cima. Beleza. Mas ele não tem 18 para baixo. E eu já procurei pra caramba, porque eu tenho uma hipótese. A hipótese é que esses números estejam escalando mais abaixo de 18 anos. E isso vai contribuir, por isso que esse número de 1% ao ano, ele não diz realmente o que vai acontecer. Tem um site chamado Our World in Data. Nesse site tem os números de obesidade infantil até 2016. Do Brasil? Do Brasil. Aí, tá vendo? Porra. Podia me ajudar, né? Podia pegar esse... Eu pensei que você conhecesse, até porque eu já apresentei em palestras minhas dados desse site, porque ele pega aquilo que é apresentado para a ONU. Entendeu? Então, regularmente, os países apresentam os seus dados populacionais para a ONU. Né? Então, você acha que consegue acessar rápido aí quando a gente encerrar esse episódio? Sim, pode continuar falando. Não. Quando a gente encerrar aqui o episódio, você acessa e no próximo, que é o episódio do assinante, a gente volta com a informação. Beleza. Pra você não desconcentrar aí. Lá, perfeito. Não tu vai começar a olhar a porra do telefone, vai começar a ter que responder mensagem, tomar esporro. Poder... Vai tomar esporro da mulher, que eu sei.
Ele abre o telefone... Já tomei hoje de manhã, tá tudo É certo. certo ter esporro da mulher no WhatsApp. É certo, eu já tô acostumado, pessoal. Vamos aqui pro... Mas eu consigo esse dado sim. Ataca aí o dado do Covitel. Então, não, o dado do Vigitel para 18 a 24 anos, de 2021 para 2023, é um pulo de 12%, é um aumento de 10%. Sai de 12% para 13,3%. Estou arredondando aqui, 10% de aumento. Ou seja, nas pessoas entre 18 e 24 anos de idade, o percentual de pessoas obesas era de 12% em 2021 e em 2023, que na verdade a pesquisa foi feita em 2022. Então nós estamos olhando para os dados de 2022, se eu não me engano, é feito ali no meio do ano, para poder publicar no ano seguinte. Pulamos para 13,3%. Só que quando a gente olha os dados do Covitel, que eu peguei nessa reportagem aqui nas minhas pesquisas da Isara, a gente teve um aumento... Olha só, vou repetir. A obesidade, segundo o Vigitel, teve um salto de 10% na população de 18% a 24%. 24 anos. Oi? 24 anos. Você falou por cento. Puta que pariu. Então vamos falar de novo. A população entre 18 a 24 anos, de 18 a 24 anos de idade, saiu de 12% para 13,3% de prevalência de obesidade. É prevalência nesse caso? Não, na verdade não é prevalência, prevalência. É incidência. É incidência, isso. É incidência de obesidade de 13,3%. Um aumento em 2 anos de 10%. Mas segundo o Covitel, esse aumento, eu só não sei, aqui eu não consegui achar quando é o anterior, mas sai de 9% para 17,1%. Não, é absurdo, Alan. Então 90% de aumento. E eu só não sei se esses 9% eram em 2021, mas faz todo sentido que seja 2020 e 2021, Cauê. Eu acho que é isso. Você está procurando o quê? Está procurando... Exatamente o que você está me passando aí. O Covitel, né? É. Não, eu já baixei aqui eu já achei aqui o Covitel, tá? Só para você saber. Eu já estou com o site dele aqui aberto. E aí, quando eu pego, eu vou lendo aqui, ele fala disso, mas ele não está aqui. Eu não tive tempo, porque eu me deparei com essa informação minutos antes da gente começar o podcast. Eu estava só com os dados do Vigitel. Eu estava com dados do Vigitel, eu fui fazer aquela minha pesquisinha, porque um pouquinho antes que a gente está gravando de manhã, que eu faço todo dia, e achei, coincidentemente, esses dados do Covitel. Por isso não tive tempo de fazer uma análise mais detalhada. Mas, de qualquer maneira, se a gente pegar os dados do Covitel de 2023 e comparar com 2023 do Vigitel, a gente tem uma diferença aqui de 4 pontos percentuais arredondando. Você quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Primeira coisa, diferença de 2022 para 2023. Pior ainda, então. É pior ainda, em um ano, tá? O Covitel foi um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas junto com uma organização global chamada Vital Strategies, tá? E aí eles fizeram, na verdade, o levantamento não só do índice de obesidade, né? Da incidência de obesidade, como também do cenário que circunda a obesidade. Então, olha só que interessante, Alan. Segundo o Covitel, 63,1% dos jovens de 18 a 24 anos não praticam atividade física de acordo com as recomendações da OMS. Ou seja, mais de 60%. 63,1%. A alimentação é de baixa qualidade. Entre a população nessa faixa etária, 66,5% não consomem frutas e 60,8% não comem verduras e legumes com frequência. Ou seja, 5 vezes na semana ou mais. Tá? E uma coisa que a gente falou na nossa mais recente live, mais tempo diante das telas. 76,1% usam celulares, tablets, TVs ou computadores por mais de 3 horas ao dia. Olha só o que temos aqui, Alan. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado, cara. Primeiro, você tem uma explosão de jovens obesos, né? Jovens com obesidade. E aí você vai vendo o que leva o cara a desenvolver a obesidade. Primeiro, sedentarismo. Segundo, dieta inadequada. Terceiro, mais opções alimentares.
Em decorrência do quê? Dos hábitos de vida. Cara, é a receita da tragédia. Essa mudança do estilo de vida, ela vai se tornando cada vez mais proeminente nas crianças que estão nascendo E eu tô vendo por isso agora, em né? casa, Alan. A minha enteada, ela é assim, cara. A minha enteada, ela tem obesidade infantil, né? Ela é gordinha, né? E o tempo de tela dela é gigante. Ela não larga do telefone celular. A gente tá dando graças a Deus que agora ela tá buscando brincar mais, correr mais, ser mais ativa. Isso, inclusive, tá trazendo uma redução de peso para ela, visível, notório, né? E o máximo de tempo que a gente pode permitir que ela fique solta, brincando, a gente deixa sem o telefone celular. Uhum. Por quê? Porque o tempo de tela dela já é grande, né? E mais, dieta inadequada. As opções de alimento dela não são boas. Não come verdura, não come fruta, não come legume. Por ela, se for a refeição dos sonhos todo dia: arroz, feijão, bife, batata frita. E quando assiste televisão, E se jantar bobear, miojo. ainda deve ter aquelas propagandas de um monte de besteirada que induz ainda mais. Exatamente, exatamente. E aí toda hora é um docinho, é um chocolate, é um Fini. Fini, não patrocina a gente, não. Não precisa não, obrigado. Qualquer coisa nesse sentido. Cara, eu tô dando um relato pessoal de algo que acontece na casa desses jovens. É. Entendeu? E você tem razão. Provavelmente a gente vai ver uma escalada de obesidade nessa faixa etária mais nova, justamente por conta da prevalência, e aí sim, prevalência desses hábitos Sim, sim. de vida associados, né, ao sedentarismo. Né? Então, cara, é assustador. Essa é uma hipótese que não é minha, na verdade, isso é um raciocínio Sim. muito fácil de Sim. chegar. Quando eu falo eu tenho uma hipótese, na verdade, Não, é um raciocínio que a gente faz em decorrência de tudo que a gente está lendo, né, dos dados que a gente tem de artigos científicos, a gente inclusive discutiu na última live que nós fizemos, né, e também em relação aos dados epidemiológicos, populacionais. sim. Se você olhar, então, tudo indica que nessa faixa etária, abaixo de 18 anos, você tende a ter menos atividade física, mais tempo de tela, menor qualidade na alimentação, menos comida de verdade, como a gente gosta de falar. Independente do tipo de estratégia alimentar utilizado, uma coisa que eu acho que a gente tem, se faz jejum, se faz low carb, se é cetogênica, se é vegano, qualquer que seja, uma coisa a gente vai defender sempre, Cauê, que eu acho que eu posso falar em seu nome, que é a comida de verdade. Sim. A diminuição dos ultraprocessados, não condenando todos os ultraprocessados, nós já falamos sobre isso também, mas a comida de verdade a gente vai defender. E há uma diminuição de comida de verdade na mesa das crianças, é o que a gente observa anedoticamente, mas eu acho que não é nenhum absurdo falar isso, e com algumas evidências também, alguns dados mostrando isso. Ainda tem um fator aí, Cauê, que eu não sei se alguém vai conseguir medir, estatisticamente acredito que seja possível, você vai me confirmar se é ou não, que é o impacto da pandemia. E aí eu vou dar o exemplo do meu filho. Meu filho, até a pandemia, ele não jogava videogame. Eu lembro que a mãe, não sei, achou que ele tinha que ter um videogame, eu comprei o videogame dele, eu viajei, trouxe um videogame da viagem, botei o videogame lá, liguei tudo, e eu usava quando eu queria assistir uma série diferente da mãe, eu ia para o quarto dele para assistir, porque ficou todo empoeirado. Até a pandemia, cara, o Davi não jogava videogame. Da pandemia para cá, ele virou uma criança que, agora adolescente, que joga videogame. Ele ainda gosta, ainda sai, gosta de jogar o futebol dele com os amigos, do basquete, tudo e tal, mas ele incluiu um hábito que ele não tinha até a pandemia. Então, a hora que analisar ainda o impacto da pandemia, eu sei que já tem dados sobre isso,
Mas eu acho que precisa mais tempo para você olhar realmente, para poder fazer um corte no tempo e olhar assim, cara, quando a gente bota aqui o fator pandemia 2020, a gente pode ser que esses números ainda tenham um salto um pouco diferente. Em 2020, eu trabalhei com alguns dados de uma pesquisa que a gente fez lá no Fundão, justamente sobre isso, sobre o impacto da pandemia no perfil dos hábitos de vida da população de uma forma geral, né? A gente extrapolou, a gente conseguiu mais 600 respostas, né? Então, a gente conseguiu dados bem interessantes. E é claro pra gente isso. É claro, mudou os hábitos de vida. Porque você aumentou o tempo de tela, você aumentou o tempo sentado ou parado, você aumentou a ingestão de nutrientes, né? Você aumentou a carga calórica, né, da alimentação por conta de escolhas alimentares inadequadas, né? E essas escolhas inadequadas, elas surgiram através do quê? Através da percepção de que deveria ter algum tipo de recompensa pelo fato de estar sofrendo algo relacionado a um evento mundial, né, uma pandemia. Então, o que a gente sabe hoje é o seguinte: existe um impacto, sim, ele é importante e ele está se refletindo agora. Já está se refletindo. Ele já está se refletindo agora. Esse impacto aqui, com certeza, ele tem um peso, né? Ele carrega um peso da pandemia muito grande, tá? Agora, o que a gente precisa observar é, daqui para frente, primeiro, quais são as medidas que vão ser tomadas para tentar diminuir esse impacto no longo prazo. Segundo, quais são as respostas que a gente vai ter de longo prazo desse público que já está em obesidade, né? Então, assim, a gente precisa atacar por duas vias, né? Uma via é tentar limitar esse efeito, né, ao que já passou, né? Não prorrogar esse efeito, tentar mitigar esse efeito. Né? E segundo, as pessoas que já estão sofrendo esse efeito, as pessoas que já estão com obesidade, trabalhar para que elas comecem a fazer o caminho inverso. E aí a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de situações que possam tentar diminuir o tempo de tela, né? Algumas redes sociais já estão contribuindo para isso, né? Fazendo que, entre aspas, elas podem. Por que eu coloco entre aspas? Porque a intenção delas é que continue aumentando o tempo de tela. Mas existe já hoje um apelo. Eu vi uma coisa muito interessante. Eu estava no TikTok outro dia, e aí estava vendo para dormir, senti sono para dormir, e aí daqui a pouco vem uma mensagem assim, um vídeo. Pô, você não acha que já está com tempo de tela? Um vídeo criado por influencers. Você já não acha que está com tempo de tela muito grande, não? Pô, dá uma descansada aí, cara. Pô, como se estivesse falando comigo. Achei isso muito legal, né? Mas tem que melhorar muito mais do que isso, né? Eu acho que a gente precisa realmente criar situações a nível educacional e a nível clínico, né? Para impedir que haja esse aumento de tela gigantesco e tentar mitigar esses efeitos. A gente tem um episódio do Assinante que fala bastante sobre isso. Nós falamos bastante sobre isso. Você está falando... Tem dois problemas, né? Prevenção e correção. E a correção. E a prevenção é o mais importante, porque depois que o problema está instaurado, você reverter é mais difícil. Sim. Do que prevenir. E a gente falha nos dois, no caso do mundo. O mundo inteiro falha. Porque, cara, por uma questão realmente de progresso, eu diria. As pessoas morriam mais de fome, agora as pessoas estão morrendo mais porque comem mal. Mas principalmente nos níveis onde tem mais pobreza. Mas aí, essa discussão a gente já teve. Eu queria trazer alguma coisa aqui, mas me fugiu. Sim, essa previsão que a gente está fazendo, de aumento aí de 1%, que eu acho que não vai ser, acho que vai ser mais. Eu também acho. Então, só para falar, pessoal, também não quer dizer que uma hora vai chegar a 100% de obesidade.
porque tem as pessoas que conseguem lidar com isso, tem as pessoas que geneticamente não têm predisposição. E o penúltimo episódio da temporada 3 de 2000, que foi em 2022, nós discutimos essas hipóteses, são as hipóteses evolutivas. Está lá, dá uma olhadinha lá no episódio. Eu não lembro o número do episódio, mas é o penúltimo episódio da temporada 3. Nós estamos agora na temporada 4. Mas o que eu temo, Cauê, é que a chance que nós temos é que aquilo que seja o potencial da população, se o potencial da população for ter 70% das pessoas com obesidade, a gente tem uma chance enorme de chegar nesses 70%. Isso desconsiderando qualquer coisa que venha acontecer no futuro. No cenário que nós temos hoje, seja qual for esse potencial, a gente vai chegar lá. Essa é a percepção e a minha interpretação quando eu olho para tudo que está acontecendo. E, inclusive, quando eu olho números como esse, que sai de 9% para 17% em um ano, aumento de 90%, e aí eu acho que, independentemente da pandemia, esses números já iriam crescer, só que me parece que a pandemia ela deu um boost, um booster, deu uma aceleradinha, deu um... Jogou um nitro. Deu uma turbinada nesse processo, infelizmente. Eu acho que isso de fato aconteceu, e você está falando, inclusive, eu já vi algumas pesquisas mostrando isso, são dados que eu confesso que eu não me aprofundo, porque o que eu canso de falar aqui, se eu for olhar tudo, eu não olho nada. Não tem como. Não, eu sei desses dados porque eu participei do estudo, né? Eu tratei a estatística desses dados, então acabo tendo esses dados na cabeça. Mas, e uma das coisas que a gente falha rudemente, cara, eu vi uma coisa esses dias que eu fiquei ainda mais assustado, de verdade. Eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. A gente está falando de prevenção e correção de tudo que está acontecendo, desses aumentos que a gente está vendo. E alguns episódios atrás, agora não lembro qual episódio, mas a gente abordou os aspectos medicamentosos, né? A gente falou sobre aquele composto, agora não esqueci, o GEP44. GEP44. Então, para explicar o GEP44, a gente falou do Ozempic, a gente falou da liraglutida, enfim, lá. A gente tem hoje o Monjaro, que é a tizerpatida. O Monjaro, ele é uma nova geração, ele não é só um análogo de GLP-1, mas ele é um análogo também de GIP, né? Então, ele é um duplo análogo, né? E com a chegada dessa medicação no mercado e com o uso aumentado dessas medicações, sabe o que está acontecendo? A indústria alimentícia está providenciando alimentos que sejam compatíveis com os remédios. Eu vi isso. Cara, dá para entender uma coisa dessa? Você que está assistindo a gente aí, dá para entender uma coisa dessa? Ao invés de a indústria alimentícia se preocupar em produzir alimentos que sejam pobres em açúcar, que não sejam enriquecidos de açúcar, que ainda assim consigam oferecer alguma palatabilidade e assim, nutrientes de verdade, a indústria alimentícia se preocupa em entregar alimentos que sejam compatíveis com remédios. Cara, não dá para entender isso. Por quê? Porque saiu uma pesquisa falando que o uso de medicações para o controle do apetite está mudando o perfil de alimentação dos indivíduos. É isso aí. Ou seja, a gente não está correndo atrás de uma solução que corrija de forma definitiva a obesidade ou de tentar prevenir a incidência da obesidade. A gente está correndo atrás do próprio rabo. É o que está acontecendo lá. A gente está correndo atrás do próprio rabo. Mas olha só, Cauê, a gente está aqui... Eu só levantei essa bola não, beleza. porque, assim... Isso está acontecendo e eu acho que vai acontecer, e é o que acontece porque tem a ver com lucro. Tem a ver com o mercado. Os caras não querem perder mercado. Exatamente. Beleza. E aí, tem uma coisa que vou trazer primeiro para o nosso lado aqui, depois eu vou para o alimento também.
nós, o tempo todo aqui falando de obesidade, a gente fala, cara, o nível de aderência que tem a falar de obesidade, nós sabemos disso. E falar de variável de treinamento de força, a diferença é abissal. Sim. Você, pô, dá muito mais... Dá muito mais ibope falar de variável de treinamento de força do que falar de obesidade. E, sendo a obesidade, o público... Que mais precisa. Se falar de público-alvo... Não, se falar de público-alvo, se falar de mercado. Ou seja, a pessoa não está enxergando o que ela está deixando na mesa de atender pessoas, de poder atender pessoas. O potencial é absurdo, é só 60% da população. Por isso que eu que estou ali, que eu não tenho mais como atender ninguém, toda hora eu recebo um pedido de uma ajuda. Assim, cara, não é possível. E são poucas as pessoas que eu posso confiar e mandar quando eu não consigo atender. Então, da mesma maneira, na indústria alimentar, eu arriscaria dizer que neste momento deve ter alguém, Cauê, porque isso seria ser muito esperto. Eu acho que é ser esperto. Sim. Em vez de ficar eu aqui criticando quem quer lucrar, que não sei o que, eu vou dizer, cara, aproveitando que você quer lucrar, e eu acho que tem alguém fazendo isso, que é, como é que eu faço uma comida saborosa, que o cara vai querer comprar mais, o cara vai comer, e que ela não engorda, que ela seja uma densidade proteica boa, uma densidade adequada, com um percentual adequado de gordura, de carboidrato, que seja um carboidrato de qualidade, que eu misture essas coisas, essas características, que possa até ser processada, porque a gente já falou sobre isso, né? Em geral, o ultraprocessado tem um problema, mas você tem ultraprocessados que ajudam até no processo de emagrecimento. Hambúrguer de soja é um ultraprocessado, tá, gente? Pois é. Eu já tive contato, Alan, com essas iniciativas. Algumas dessas iniciativas. Então, mas só para concluir, eu acho que nesse momento deve ter alguém pensando sobre isso. Você está falando que você teve. E, cara, o sujeito, a indústria que acertar isso, também vai pegar uma fatia. Meu irmão. Então, eu hoje estou num laboratório de nutrição, né? E é um laboratório que também trabalha com ciência de alimentos. E dentro desse laboratório tem algumas iniciativas que vão nesse sentido, tá, Alan? Algumas, né? Que trabalham com probióticos, que trabalham com proteínas de alto valor biológico, né? Fontes de proteína de alto valor biológico. Então, existem essas iniciativas, né? Quem investe nisso? O problema todo é esse. Porque essas iniciativas hoje, elas, algumas delas, não a maioria, algumas estão na indústria alimentícia. A grande maioria está nas academias. Academias que eu digo, universidades. Né? Nos centros de pesquisa. Nos centros de pesquisa. Por quê? Porque é lá que começa a desenvolver e você tem mais approach para aspectos bioquímicos, fisiológicos, sensoriais. Né? Outro dia eu estava experimentando um farelo, né, de peixe. Proteína do peixe. Gostoso. Eu acho que faria sucesso. Mas eu preciso... Muito a evoluir aí. Então, tem a evoluir. E eu acho que você está certo. O dia que a indústria alimentícia acordar de verdade e perceber que isso vai pegar uma fatia do mercado importante, cara, vai ter gente muito rica vendendo algo saudável. Alguém vai quebrar esse negócio aí. E assim, que fique rico vendendo coisa saudável, que fique rico, fique bilionário, entendeu? Mas que ajude a gente nessa missão de trazer menos, né, trazer informações que levem menos pessoas a desenvolver obesidade. Ou que ninguém, né, o nosso sonho de consumo é que ninguém desenvolva obesidade e o nosso trabalho se torna obsoleto. Sim, se torna... Isso é utopia, né? Mas eu tô fazendo um devaneio aqui, é uma utopia, obviamente. Nosso trabalho se torna obsoleto do ponto de vista da obesidade, mas do ponto de vista da atividade física... Não, isso nunca. Do ponto de vista da obesidade,
Nosso sonho é que eles A não tornem ser que obsoletos. inventem a tal pílula do exercício, Cauê. É. Outro dia eu li uma matéria sobre isso, eu preferi não falar, porque alguns desses medicamentos de obesidade, alguns já começam a apontar numa direção de trazer alguns resultados, Uhum. os benefícios que seriam provenientes do exercício físico. O problema é que não tem uma pílula que provenha todos os benefícios Exatamente. da atividade física, principalmente se você é uma pessoa que faz atividade física, levando em consideração o potencial biológico generalista do ser humano. Uhum. Aí Não, isso aí, Alan, impossível. Impossível. Tá? olhando aqui. Porque o que mais está chegando perto hoje, tá? É você entregar algo análogo à irisina, tá? É o que está chegando mais perto hoje, é que a ciência está mais correndo atrás, é chegar perto da irisina como um alvo terapêutico, tá? E eu acho que vai chegar. Acho que vai chegar. Assim como chegaram na GLP-1, na GIP, na colicistoquinina, vão chegar na irisina, né? Só que, como você bem falou, não consegue prover todos os efeitos associados ao exercício físico de forma sistêmica. Não vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório de forma tão robusta, porque não vai trabalhar a nível cardíaco. Não vai trabalhar 100% a nível endócrino. Não tem efeito. Então, assim, exatamente o que você está falando. É impossível. Eu tenho medo da palavra impossível, Eu mas não é tenho medo, improvável. não. Eu não tenho medo, não. Para mim, eu bato e Por mais que eu concorde com você. aposto com qualquer pessoa, é impossível. Deixa eu fazer um break aqui, Cauê, para falar Ótimo. do simpósio de exercício físico e câncer, só para ter as pessoas terem uma ideia das palestras que vão ter. Uma palestra sobre o entendimento completo da doença e o tratamento, como fazer, como prescrever o exercício durante o câncer, o exercício no pré e no pós-cirúrgico, treinamento aeróbio e o tratamento do câncer, treinamento muscular no tratamento do câncer, nutrição para prevenção e tratamento do câncer, e além de uma palestra, um depoimento do nosso querido professor Leonardo Cabral sobre a luta dele com a doença, para as pessoas verem na prática uma pessoa que passou pelo problema. Nós vamos ter a participação especial do professor Daniel Galvão, que é um brasileiro que está radicado na Austrália, que é o chefe do laboratório lá. Não vou ler o currículo dele aqui, mas é uma das maiores autoridades do planeta quando o assunto é câncer. Ele vai falar do exercício físico durante o câncer. Então, um simpósio muito diferenciado de um assunto muito pertinente. O link está aí na descrição, mais uma vez, basta clicar para participar e não perder essa oportunidade. Cauê, fiz mais um pouquinho de jabá aqui, a gente volta para o episódio já caminhando para o fim. Sim, sim, eu só queria para trazer mais um dado que tem total relação com o que a gente vem falando ao longo de todo esse tempo, né? Dados ainda dessa pesquisa do Covitel. Maus hábitos de vida influenciando nos aspectos do sono e nos aspectos psicológicos. 42,8% relatam não dormir bem desse público. 14,1% estão com depressão e 31,6% com ansiedade. Esse público dos 17%, exato, 17%. É uma galera jovem. É uma galera jovem. Então, assim, olha só o que a gente tem. Olha a bomba relógio, as interações que a gente tem. Sedentarismo, maus hábitos alimentares, sono inadequado, maus hábitos de vida, ansiedade e depressão. Cara, isso é uma bomba relógio. Entendeu? E isso vai explodir, sabe como, Alan? Sabe como é que isso aqui vai explodir? Primeiro, vai aumentar ainda mais. Esse as pessoas que estão com 10 anos hoje, daqui a 8, 10 anos vão estar com 18, 20. Qual será esse número? Vai aumentar ainda mais. Esse percentual ainda vai ser maior e a gente vai ter um aumento mais robusto. Junto a tudo isso, você tem, por exemplo, o que já está sendo evidenciado, maior nível de suicídios. Já aumentou o nível de suicídio nessa faixa etária. Maior prevalência de doenças cardíacas e metabólicas nessa faixa etária. E aí, olha o tamanho do gasto que a gente tem com saúde
somente nessa faixa etária. A gente vai caminhar, Alan, para um cenário onde 80% dos gastos com saúde pública no mundo vão para tratamento de obesidade ou comorbidades associadas a ela. É assustador. Então, gente, reforça aqui, conhecer a obesidade, conhecer o que está por trás, né? Todas as variáveis que estão por trás da obesidade e conhecer formas diferenciadas de lidar com a obesidade é mandatório hoje para quem trabalha com saúde. É mandatório. Não é algo que uma pessoa pode escolher. É mandatório. Se você for pensar em Brasil, mais de 50%, mais da metade das pessoas estão em sobrepeso. 1/4 estão com obesidade. Então é mandatório, Alan. Falando, então, aproveitando que você está falando de conhecer estratégias que possam ajudar no combate, uma vez estourado, entre elas, das mais importantes, a gente está falando se a gente falar dos mediadores principais, atividade física e alimentação, do ponto de vista da alimentação, falando da alimentação, o Clube do Livro desse mês traz uma proposta, que é o livro do Dr. Souto, Uma Dieta Além da Moda, uma das possibilidades, lembrando esse cuidado sempre que a gente tem de falar de uma das possibilidades, uma das estratégias disponíveis para você lidar com o problema a partir do comportamento alimentar, a partir do mediador alimentação, ingestão, consumo calórico. Está aqui no Clube do Livro. Hoje, esse episódio está indo ao ar no dia 4 de novembro. Nesse momento, praticamente todo o Clube do Livro de novembro já está publicado para o assinante, disponível para o assinante, com uma dessas estratégias que ajudam no combate da obesidade. Aproveitei e fiz mais um pouquinho de jabá, Cauê. Não, mas eu ia fazer um jabá mesmo. Você falou do jabá, eu ia fazer o jabá mesmo. Porque, cara, na boa, qual é hoje o clube de assinatura? Qual é hoje o local que entrega um conteúdo tão denso sobre obesidade e emagrecimento? Eu não conheço. Me desculpa, eu não conheço. Então, só completando o teu jabá, galera, assim, se você quer realmente estar atento a isso, vem com a gente no nosso clube de assinatura, entendeu? E lembrando, tá? Vai fazer você enriquecer seu conhecimento, tá? E vai te tirar metade de uma pizza. Dá ajuda na prevenção. Mas dá ajuda na prevenção. Eu acho que é isso, Alan. Acho que a gente trouxe o nosso recado. Os dados são alarmantes, são assustadores. A gente tem uma ligação muito forte com tudo que vem acontecendo nos últimos anos. E isso traz o impacto, né, que, na nossa visão, eu acredito que na visão de vocês que estão nos acompanhando, é relevante para que esses dados estejam aumentando. Então, a gente tem que conhecer cada vez mais sobre obesidade, sobre emagrecimento, para conseguir atuar com esse público de forma ideal, né? Mais perto do ideal possível. Isso. Então, deixar o agradecimento aqui para quem escutou ou assistiu o episódio até o final. E até o próximo. Até o próximo, galera. Um abraço.